A respeito do gráfico cartesiano da função y igual a 2 vezes cosseno de x no intervalo fechado de 0 a 2π, é correto afirmar que, temos uma afirmativa aqui que será correta, as outras serão descartadas. Então, inicialmente, vamos construir um gráfico para esta função, né, que é a função pedida, e vamos ver, a partir desse gráfico, qual dessas afirmativas aqui é a correta. Para fazer o gráfico, temos que fazer uma tabela, dar valores a x, obter os valores para cosseno de x e obter os valores para 2 vezes o cosseno de x. Né? Quer dizer, na realidade, dar valores ao x, são os valores usuais, x igual a 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Né? Podemos dar quaisquer valores, mas esses são os valores usuais que nós damos ao x quando ele está aqui como argumento de uma função cosseno, uma função seno, né? Por exemplo. Então, calculamos o cosseno de x a partir desses valores para x e calculamos o valor de 2 vezes cosseno de x. Então, vamos lá. O nosso primeiro gráfico, só para marcar, será para y igual a cosseno de x. A gente vai querer destacar aqui o que acontece com a imagem da função cosseno de x quando ela é multiplicada, quando a função é multiplicada por 2. Né? Essa multiplicação por 2 não vai alterar o período da função. O período da função cosseno de x é 2π. O período só é alterado se você multiplicar aqui dentro do argumento o x por algum fator. A multiplicação do lado de fora vai mexer só no valor da imagem. É isso que a gente vai mostrar construindo os gráficos que estão aqui indicados. Tanto o para y igual a cosseno x, como o y igual a 2 vezes cosseno x, que é justamente o que nos interessa para podermos decidir qual a opção correta. Teremos então, dando valor 0 ao x, cosseno de 0 vale 1, marcamos então 1 aqui. Y então valerá 2, porque o y vale 2 vezes 1. 2 vezes cosseno de x. Cosseno de x vale 1, 2 vezes 1, 2. Marcamos esse 2 aqui, já no segundo gráfico, porque ele é o gráfico desta função, né, que vai representar esta função. Então, este y aqui é relativo a este y, por mais que tenhamos botado um outro y aqui, mas ele neste gráfico está definido como cosseno de x, que é diferente deste y igual a 2 vezes o cosseno de x. Veremos então que a imagem aqui será o dobro da imagem aqui. Dando outro valor a x, próximo valor, π sobre 2, cosseno de π sobre 2 vale 0, 2 vezes 0, 0. Note que desenhamos aqui esse arco, né, que é típico da função cossenoide, que vai fazer isso aqui. Né? O comportamento dela é esse. Né? Então, a cossenoide tem esse comportamento, não mudando de período, uma vez que não foi multiplicado o argumento aqui por nenhum fator. No entanto, do lado de fora tem um fator. Isso vai mexer no valor da imagem. É o que está acontecendo aqui já. Notem que já temos o número 2 aqui, enquanto aqui só tínhamos o número 1. Dando valor π ao x, cosseno de π vale menos 1. Marcamos o menos 1 aqui. E agora o y valerá 2 vezes menos 1, que dá menos 2. Já marcamos o menos 2 aqui. Já ligamos, né, do mesmo modo que aqui. Continuando, 3π sobre 2, cosseno de 3π sobre 2 vale 0. 2 vezes 0 é 0. E temos a marcação, então, de mais esse ponto. Ligando esses pontos, nós temos mais esse arco aqui. Arco da função cossenoide. Né? Temos agora, finalmente, o valor 2π. O cosseno de 2π é 1. 2 vezes 1, 2. E fechamos aqui o desenho do nosso gráfico. Notem, então, que podemos começar um gráfico pronto. Né? Esse é o gráfico que teremos que avaliar, porque em relação a ele que são feitas essas afirmativas, e só uma estará correta. Vamos ver qual agora. A letra A diz o seguinte:
corta o eixo das abscissas em 4 pontos. Quer dizer, é correto afirmar que o gráfico dessa função corta o eixo das abscissas em 4 pontos. As abscissas, o eixo das abscissas é o eixo x, né? As abscissas são os valores de x. Isso aqui é uma reta real, né? Com números reais, um número para cada ponto aqui da reta. Então, quando ele diz que corta em 4 pontos, a gente olha para o gráfico e vê que no intervalo indicado, que é o intervalo fechado de 0 a 2π, só corta em 2 pontos. O eixo das abscissas só é cortado por esse gráfico em 2 pontos. Desse modo, no intervalo indicado, isso não é verdade, né? Se o intervalo fosse maior, ela poderia, caindo aqui novamente, chegar a cortar o eixo das abscissas em 4 pontos. Mas no intervalo de 0 a 2π, isso que está dito na letra A não é verdade. Então, que não é verdade, a gente sempre desconsidera, não é isso? Então, desconsiderada a letra A como resposta. Letra B. É sempre crescente? Ora, essa função nesse intervalo, ela é até crescente de π a 2π, mas ela é decrescente de 0 até π. Notem que uma função decrescente é uma função que tem um gráfico que indica valores menores quando você aumenta a abscissa. Então, aumentando o valor de x, o que acontece com o valor de y? São valores cada vez menores entre 0 e π. Né? Os valores de x entre 0 e π geram valores de y entre 2 e menos 2. Logo, o valor de y caiu de 2 até menos 2, nesse intervalo de 0 a π. Desse modo, ela não é sempre crescente. Ela é crescente de π a 2π. De fato, quando o x aumenta, o y vai aumentando nesse intervalo de π a 2π. Logo, de π a 2π ela é crescente, mas não de 0 a π, de modo que ela não é sempre crescente. Letra B, descartada também. A letra C diz que a imagem dessa função, né, é o conjunto dos valores de y pertencentes ao conjunto de números reais, tais que esses valores de y estão no intervalo fechado de menos 2 a 2. De fato, os valores de y estão no intervalo fechado de menos 2 a 2. A imagem, você encontra a imagem olhando para um gráfico, fazendo a projeção aqui de todo o gráfico no eixo y. Então, você quando vê quem tem correspondência no eixo y aqui no gráfico, o valor mínimo é justamente o menos 2. E o valor máximo é o 2. E todos os valores aqui intermediários a menos 2 e 2 também têm correspondência no gráfico. Basta traçar horizontais para ver isso, né? Então, de fato, a imagem é esse conjunto indicado na letra C, que será a correta. Mas vamos descartar agora a letra D. Tem valor mínimo para x igual a π sobre 2. Notem que o valor mínimo dessa função é menos 2. Isso ocorre para x igual a π. Né? Note. É o valor de y igual a menos 2 que está ligado a π, e não a π sobre 2. Desse modo, a letra D também é descartada, o que nos dá essa resposta como imagem, né? Y pertencente aos reais, onde o y está no intervalo fechado de menos 2 até 2, credenciando a letra C como correta. Encerrada a questão.